Aleluia, glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui, fazendo mais um devocional. Creio que essa semana a gente encerra até quarta-feira. A gente encerra, o livro de Eclesiastes. Hoje nós vamos ler o capítulo 10, tem o 11 e o 12, tem uma média aí de, no máximo, 20 versículos cada capítulo, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês, aproveitar esse começo de vídeo para falar assim, que provavelmente a gente vai dar uma pequena pausa no devocional, porque primeiro que eu preciso buscar uma estratégia, porque eu vejo que as nossas visualizações caíram muito, A gente tinha uma média aí de 50, 60, 70. Hoje, o último que eu lancei tá com 19, de sexta-feira. Então, às vezes a pessoa só clica e nem assiste, Então, eu sei que tem um grupo fiel aí, mas o nosso intuito era abençoar o máximo de pessoas possíveis, Esse é um primeiro agravante. O segundo agravante é porque no meu trabalho eu estou necessitando fazer algumas viagens a trabalho, Essas viagens não têm me ocupado no final de semana, mas durante a semana. E junho eu vou ter bastante viagem para estar fazendo, o que vai agravar, bastante a gravação desses devocionais. Então, eu acredito que a gente deve gravar, até quarta-feira. A gente deve ter para encerrar Eclesiastes, e a gente vai entrar num hiato, numa pausa, porque eu vou ver como que a gente vai fazer, se eu vou continuar nesse formato, se eu vou mudar o formato, se vai continuar sendo vídeo, se vai ser áudio, E ainda não sei o que fazer, Eu só peço assim, você que assiste, depois manda o seu feedback para mim lá no meu pessoal, você que tem o meu WhatsApp, e me acompanha, manda lá, eu peço que não seja falado no grupo da igreja, tá bom? Vá lá no meu pessoal e comente sobre isso, tá? O que você pensa, se você tem alguma ideia, porque eu preciso reformular, A IBCC tem mais ou menos 50 adultos, E eu não estou atingindo nem a metade. Isso é porque tem pessoas que nem da IBCC são, que assistem, Eu sei pelo menos aí de uns 5 aí que nem da IBCC são e assistem. Então, eu não estou atingindo nem 30%. Ou seja, nem mesmo as pessoas que eu pastoreio têm interesse, nesse devocional. Não digo que é pela minha pessoa, eu entendo que é pela condição espiritual de cada um, não que eu me culpe por isso, mas a gente tem ensinado na IBCC e nos devocionais o quão é importante a gente buscar o apego à palavra de Deus, Mas eu também preciso ouvir um feedback, tá? Mas por enquanto vai ser isso. Eu gravo até quarta-feira e aí a gente vai entrar na pausa. Você fala, mas e agora? Bom, tem muitos devocionais aí, que vocês podem estar acompanhando. Eu preciso buscar a Deus e pedir uma orientação, se eu devo continuar fazendo e como fazer, para que nós tenhamos um resultado que seja pleno na vida de vocês, Não adianta nada eu ficar fazendo aqui e ele não gerar nenhuma realidade na vida de vocês, Então, vocês perdem o tempo de vocês e eu perco o meu. E o intuito não é esse, o intuito é que nesses 10, 15 minutos a gente cresça no conhecimento, tá? Então, você que tem meu WhatsApp, manda lá pra mim, fala o que esse devocional tem sido pra você, e se você tem alguma ideia, me manda uma ideia lá, pra eu avaliar tudo, mas que eu vou precisar reorganizar, isso é fato, eu vou precisar reorganizar sim, tá bom? Então, é isso. Recado dado, vamos agradecer ao Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu rendo graças a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua infinita bondade e misericórdia. Seja conosco, é o que eu te peço. Te louvo e te agradeço. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos então estar lendo a palavra de Deus. Deixa eu mudar aqui
Deixa eu transmitir para vocês. Eclesiastes 10. Eclesiastes 10, que tem 20 versículos, diz assim: assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume, assim também uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o valor. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, natural é fazer o que é errado. Todos tolos percebem que ele é tolo, até os que não conhecem ou conhecem notam sua falta de juízo. Então veja, nós precisamos entender, né, que pequenas situações podem trazer grandes estragos, né? A gente tem que avaliar tudo. Ou seja, se uma mosca morta cai num perfume, ela estraga toda a fragrância, né? Ela contamina. Então, nós temos que tomar cuidado, né, com o que nós temos feito, como nós temos feito, para que a gente não estrague, né, coisas que a gente tem guardado, né, por tanto tempo, né? E assim, pessoas que já andam num caminho de conhecimento, de sabedoria, é super natural que elas fazem. Assim como aquelas pessoas que também tomam más decisões, são tolas, né, não temem o Senhor, é natural ver elas fazerem suas tolice. E até pessoas de fora conseguem perceber isso. Se uma autoridade se zangar com você, não peça demissão. Erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma, né? Então, aprendam uma coisa: nem tudo está perdido, né? Se você viu uma situação que te afetou, que te afligiu, né? Tome cuidado em não tomar uma decisão precipitada, porque às vezes você reconhecendo o seu erro, você reconhecer o que você fez, você pode receber o perdão, né? Mas às vezes o seu orgulho ou o nosso orgulho, né, não deixa com que a gente fala: não, eu errei, me perdoa. E aí a gente poder, imagina, você tá num bom emprego, um bom salário, você é mandado embora, aí você ficar um ano desempregado, ficar vivendo devendo de favor, pessoas te arrumando dinheiro, coisas, e pessoas chamando, dando a entender que você é vagabundo, vagabunda, que você não tem nenhum compromisso, né, com a verdade, porque você é um preguiçoso ou uma preguiçosa, porque foi orgulhoso. Então, engula o seu orgulho, saiba reconhecer, não seja precipitado, e eu creio que Deus vai falar com você. Eu tenho visto neste mundo uma injustiça que é cometida pelos que governam. Eles colocam pessoas tolas em altos cargos e deixam de lado pessoas de valor. Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. Então, existem coisas que não, de fato, não dá para entender, né? Às vezes uma pessoa de autoridade, ela, por causa de alianças, amizades ou situações, ela coloca pessoas incapazes para ocupar uma alta posição, né? E isso é injusto. É injusto, né? E não tem o que falar. É injusto, entendeu? Então, quem tem uma posição deve caminhar nela. Quem é príncipe deve andar como príncipe. Quem tem uma posição inferior deve caminhar nessa posição inferior. Cada um fique na vocação que foi chamado, né? Então, às vezes, é difícil lidar com essas coisas, né? Quem abre um buraco cairá nele, quem derruba um muro será mordido por uma cobra, quem arranca pedras será ferido por elas, quem racha lenha acabará se machucando, né? Entenda, tudo o que você faz, né, com a intenção de maldade, né, abrir um buraco. Com a intenção de se abrir um buraco, normalmente armar uma cilada, né? Normalmente isso quer dizer. Quem derruba um muro, ou seja, quem tira uma divisa, quem tira um marco, né? Quem derruba algo, né? Vai acontecer algo. Então, não pense que uma injustiça não será de uma certa forma cobrada, tá? E vai ser sim, tá bom? Se você deixar o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais
inteligente planejar antes de agir. Entendeu? Um dos motivos que eu preciso dar uma pausa, eu preciso planejar. Por quê? Porque é o que eu sinto agora. Eu sinto que o machado que eu tenho, ele perdeu o corte. Eu não estou conseguindo mais atingir o objetivo. É isso que eu estou sentindo. Entende? Então, se você deixar o machado perder o corte e não afia, terá de trabalhar muito mais. Então, eu fico trabalhando, pensando, às vezes tentando entender, né? Então, às vezes eu preciso planejar um pouco antes de agir. Então, eu vou precisar desse tempo para pensar. Às vezes, quem sabe nessas viagens o Senhor fale algo comigo, ministre, né? E você tem um tempo também. Ore por mim. Faça uma campanha de oração. Se você entende que esse devocional é tão importante, faça uma campanha para Deus me dar estratégia, me dar luz, o que eu devo falar, como eu devo falar. Eu devo continuar no formato que eu estou, tenho que mudar o formato. Tem que ser mais longo, tem que ser ao mesmo tempo, tem que ser mais rápido. Você entende? Então, eu preciso buscar uma estratégia para poder ser efetivo. Um machado que não corta, uma faca que não corta, não serve para nada. Então, um devocional que eu faço aí, que às vezes eu perco um final de semana meu gravando, deixo de sair com a minha família para gravar, para não gerar resultado nenhum. Isso é terrível. Isso é terrível, tá? Então, eu preciso planejar antes de agir. E isso sirva para você também, em tudo que você fizer. Não adianta nada você saber encantar cobras se deixar que uma delas o morda, né? Então, às vezes, você tem uma habilidade e por causa dessa sua habilidade, você perde a sua vigilância, né? E então, se você tem um domínio, aqui ele cita um caso. Se você domina cobras para elas fazer, mas uma delas já não, você não percebeu que tinha que fazer um encanto com elas, né? Para elas não te picar e elas acabou te picando, não serviu de nada. Então, não adianta nada, né? A gente atuar em algumas áreas, saber algumas áreas e por causa disso eu achar que eu não preciso vigiar em outras menores. Isso não adianta, isso não serve para nada. Eu tenho que estar com tudo conectado para dar tudo certo. Quem é sábio recebe elogios pelas coisas que diz, mas o tolo é destruído pelas suas próprias palavras. Ele começa dizendo tolices e acaba falando coisas absurdas e más. O tolo não para de falar. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem pode dizer o que acontecerá depois da sua morte. Somente um homem muito tolo, tão tolo, que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar. Então veja, o tolo, ele tem problema com a boca, ele fala demais, ele conta sonhos, ele conta projetos, né? Ele trabalha demais, né? Ele não tem uma sabedoria, ele não entende quando é momento de parar, quando é momento de prosseguir, né? Então, ele cria uma situação muito ruim para ele. Eu não sei se você tem sido derrubado pelas palavras que você tem dito, mas às vezes você tem que dar uma pausa, parar, pensar, meditar, refletir, para que você não tome, né, nenhuma decisão ou você não fale o que não deveria para pessoas que não deveriam ouvir essas coisas e depois você se arrepender profundamente das atitudes que você teve. Um país vai mal quando aquele que os governa se deixa levar pela opinião dos outros e quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Mas um país vai bem quando quem governa toma suas próprias decisões e as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Então aqui ele está falando o quê? Das regalias, né? Se nós temos governantes que não têm firmeza nas suas opiniões, aceitam a opinião de qualquer pessoa, né? Imagina um governo que precisa tomar uma decisão sobre educação de filhos, recebe conselho de quem não tem filho. Isso é um absurdo, né? Ou recebe conselho, ou ele recebe conselho sobre a economia de alguém que é das humanas, você entende? Que é da área de história, geografia, ou seja, não entende de contas, não entende de coisas financeiras, você entende? Então, é muito ruim isso. E aqui fala, começa a se divertir logo de manhã, ou seja, não tem autocontrole, não sabe gastar o erário, não sabe gastar o dinheiro do erário, né?
Então, isso é ruim, mas nós vamos bem quando os nossos líderes são firmes, né? Eles se controlam, né? E sabem a hora certa de comer e de beber, né? Não ficam embriagados a qualquer momento. Que a nossa nação não seja assim, né? Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acaba ficando cheio de goteiras e a casa cairá. Então veja, quando você percebe que tem um problema, a preguiça, né, ou a procrastinação, ela vai lutar para que você não repare. Porque se você não reparar, então isso vai aumentar até que venha a assolação, né? Eu não sei, eu não entendo, eu ainda não sei o porquê que aconteceu as coisas no sul. Vocês devem estar vendo algumas caixas que são doações de irmãos que vão ser encaminhadas, né? Mas uma coisa é certa, né? Alguns sinais já estavam sendo dados e talvez eles não perceberam, como as barragens que estouraram, que ajudou nas inundações. Então existem coisas que vão nos mostrando e a gente deixa para lá. E aí quando vem, não tem o que fazer. Então tem algo que está gotejando, parece ser simples, mas você não está. Não, isso aqui é pouca coisa, deixa para lá. Então, a casa pode cair, porque você deixou para lá. As festas ajudam a gente a se divertir e o vinho ajuda a gente a se alegrar. Mas sem o dinheiro não se pode ter nenhuma coisa nem outra. Não critique o governo nem mesmo em pensamento, e não critique o homem rico nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho poderia ir contar a eles o que você disse. Olha que interessante, né? A gente precisa de recursos, né, para poder se alegrar, se divertir, né? Então não adianta nada. Eu quero me divertir, mas eu não tenho recursos, eu não tenho trabalho. Então, que Deus te dê trabalho, Deus te dê recursos para você poder ter a sua alegria, ter os seus momentos de comunhão. E ele fala assim, termina o 10 falando, né, no versículo 20: não critique o governo, né, nem o homem rico, né? Passarinho. Esse passarinho aqui nós podemos entender como uma referência de algo maligno também, tá? Porque lembra que lá na parábola do semeador, o Senhor Jesus, ele fala que vieram as aves dos céus e tomou, e ele vai dizer que aquilo foi Satanás que tirou a palavra semeada no coração. Então assim, tome cuidado, porque às vezes as trevas podem dar a conhecer o que você tem falado de pessoas com autoridade, e aí você vai ter que arcar com as consequências. E se você depende dessas pessoas, principalmente, as consequências serão gravíssimas, serão terríveis, 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 tá? Então, tome cuidado, muito cuidado. A Bíblia diz: ore e abençoe. Se chegar alguma notícia para as autoridades ou para as pessoas que têm alguma influência na sua vida, que seja que você está orando, está abençoando, né? E não falando mal ou algo assim, tá? Então, a gente, com isso, termina o capítulo 10, vai faltar o 11 e o 12, tá? Mas, lembre-se, né? Depois vai lá no meu zap, manda lá, tá? E eu vou ver como que a gente vai fazer. Mas provavelmente eu vou precisar sim dessa pausa, porque junho eu vou ter pelo menos umas 3 semanas de viagem a trabalho, tá? Eu devo viajar na primeira semana, depois eu folgo a segunda semana, e aí a terceira e a quarta semana eu devo viajar de novo pelo meu trabalho, né? Então isso aí vai complicar bastante. Então junho eu teria que dar pausa de qualquer jeito, tá? Mas me ajude em oração, me ajude, peça ao Pai para me iluminar, para me orientar, para ver que estratégia a gente segue, para que a gente possa estar atendendo o que o reino determina para nós, o que o Senhor Jesus determina para nós, amém? Vamos orar então, vamos agradecer ao Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, rendo graças a Ti, que o Senhor abençoe e guarde seus filhos e filhas, os livros de todo mal, seja com eles, ó Santo Deus. Obrigado, meu Deus, se não fosse as suas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. O Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos guarde, fala conosco, nos instrua em tudo que nós fizermos. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém.
Graças ao bom Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que a sua luz resplandeça no seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que a paz dele seja sobre ti. Desejo a você uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, no nome santo do Senhor Jesus. A paz.